Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. E diz assim: quem tem paciência é melhor que o guerreiro que tem domínio próprio. É melhor que aquele que conquista uma cidade. Eu considero o domínio próprio a arma espiritual mais poderosa para sermos um vencedor em todas as áreas da nossa vida. Esse é o fruto do Espírito que eu mais desejo e peço diariamente para que o Espírito gere em mim esse autocontrole que é tão necessário para resistirmos ao inimigo. Do que adianta a gente conquistar o mundo e não conseguir controlar a sua própria língua, o seu apetite, as suas emoções? Viver uma calmaria externa é bom, mas do que adianta se você tem dentro de si uma tempestade? Assim como vimos que a paciência não é natural do ser humano, o domínio próprio também não é. É algo sobrenatural, gerado em nós através do Espírito. Por isso temos mais um motivo para pedir o batismo do Espírito Santo diariamente. Para mim, José foi um grande exemplo de domínio próprio. Depois de ser vendido e ficar obrigado a viver longe da família, sua carência poderia se tornar o seu maior inimigo. Ele estava ali vulnerável às seduções de uma mulher carinhosa e muito bonita. Afinal de contas, ele tinha bons motivos para se revoltar contra os padrões morais. Mas domínio próprio é fazer o que é correto para não pecar contra os seus próprios valores e contra seu Deus. Independente de plateia, a pessoa que exerce o autocontrole será o mais beneficiado. José sabia dos sonhos e promessas de Deus a seu respeito. E isso foi importante para o manter focado em fazer o que agradava ao Senhor, mesmo que seu corpo gritasse por prazer. Fazer a vontade de Deus ainda estava em primeiro lugar. Você e eu também precisamos saber quem somos e para onde vamos. Que como José, nós mantenhamos o foco e a certeza que melhor do que ser governador de uma grande nação é conseguir governar suas emoções. Lá em Gênesis 39, versículo 9, fala as motivações de José para que ele não cometesse esse pecado. Ele diz assim: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha só a decisão de José. Ele diz para aquela mulher sedutora que ele não vai cometer esse pecado contra o seu Deus. Será que eu e você temos essa consciência? Ou será que na hora de fazermos o que é errado nós nem pensamos nisso e rapidamente cometemos os delitos e depois corremos para pedir perdão a Deus? Essa muitas vezes é a nossa conduta, é o que fazemos cotidianamente, porque não temos domínio próprio. Mas precisamos aprender com José, precisamos aprender com o sábio Salomão, ao dizer que é melhor ter domínio próprio do que conquistar uma cidade. É melhor do que ser um guerreiro, é melhor do que qualquer realização na vida acadêmica, profissional. Controlar as nossas emoções ainda nos trará mais prazer ao ver as nossas vitórias. Ao ver as nossas vitórias pessoais, emocionais, espirituais.
Você precisa ser mais forte do que seu corpo, do que seus pensamentos. Não pode usar a velha desculpa, foi mais forte do que eu. Se você é uma nova criatura, o Espírito é mais forte do que você. O Espírito é mais forte do que a sua natureza carnal. Agora em Cristo nós somos mais que vencedores. O Espírito que está em nós estava em Jesus, dando a ele o domínio próprio para ele não usar os atributos de Deus e lhe conceder o foco na cruz, para que nada o fizesse desistir do plano da salvação. Você não é um carro desgovernado. Seu corpo não manda em você. Você é mais forte do que o seu estômago. Sua boca pode ser a prisão da sua língua se você pedir ao Espírito Santo o fruto do domínio próprio. Pois sem esse fruto nós somos fracassados. Qualquer pessoa ou situação pode invadir a nossa vida e dominar a nossa mente. Como diz lá em Provérbios 25, versículo 26. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Permita que o Espírito Santo seja os teus muros e te conceda a força necessária para resistir aos ataques inimigos. Você é mais forte quando está com o Espírito em você. Você consegue vencer muito mais com a ajuda do Espírito. É Ele que gera em nós o fruto do domínio próprio. Esse é um fruto que eu desejo muito e eu sempre oro e peço muito ao Espírito isso. Esse fruto que me fez ter grandes vitórias na minha vida. Muitas coisas eu não conseguia vencer. Sempre fui indeciso, sempre vacilei nas minhas decisões, sempre fui impulsivo e sempre tomei decisões erradas. Agora, quando descobri a vida no Espírito, eu tenho pedido a Ele diariamente domínio próprio para segurar a minha língua, para segurar o meu apetite. Um bolo de chocolate não pode ser mais forte do que eu. Não pode. Você não pode ser vencido pelo teu apetite. Você não pode destruir um regime alimentar por conta do açúcar, por exemplo. Você não pode desistir do teu novo estilo de vida porque o teu corpo está gritando pelas paneladas do Egito, pela comida que você comia antes. O Espírito Santo pode te dar esse domínio. Ele pode segurar a tua língua para que você não responda no mesmo tom, para que você não alimente as brigas, para que você mantenha a paz na tua casa. O Espírito Santo é capaz de nos dar o domínio próprio para controlarmos os nossos pensamentos, para que a gente não haja por impulso, para que a gente não compre por uma carência, para que a gente saiba esperar o tempo certo, para que a gente possa ter a paciência para juntar aquele dinheirinho, para que a gente não vá lá e passe o cartão e depois se arrependa, para que a gente não assine contratos errados. Ele pode nos dar esse domínio próprio para a gente ter uma mente equilibrada, para tomarmos as melhores decisões, até mesmo com relação aos nossos filhos. Quantas punições a gente dá desnecessariamente ou de grandes proporções que não vão gerar nenhum ensinamento, pelo contrário, vai haver um desgaste na família, até mesmo na sua relação pessoal com eles. Tudo nós precisamos de equilíbrio e o domínio próprio nos ajuda muito nisso. E a gente consegue segurar o nosso eu, que muitas vezes quer falar, quer dar a opinião. Quantas e quantas vezes a gente vê aquele comentário na internet e a gente já pensa logo, vou escrever lá e vou colocar essa pessoa no lugar dela. Aí de repente o Espírito Santo nos dá o domínio próprio de epa, não precisa se meter nessa história. Ninguém falou com você, ninguém pediu a tua opinião.
E muitas vezes a gente apaga a mensagem e diz, é mesmo, né? Não vou fazer isso. E a gente se controla. O Espírito Santo nos dá esse domínio. Porque a nossa carne, ela parece realmente um animal enfurecido. Um leão que quer avançar, que quer devorar. E a gente tem que segurar, tem que ter esse domínio próprio da nossa natureza, acalmar para que o Espírito reine em nós, para que Ele tome as decisões corretas. Queridos, isso é possível, isso é maravilhoso. Porque quando o Espírito faz isso, nós conseguimos. Tudo que Ele gera em nós é possível. Se nós nos esforçarmos, nós não conseguiremos. Se a gente for na nossa força, se a gente tentar se controlar, a gente na metade do caminho a gente desiste, porque é natural do ser humano não ser persistente. Por isso que a palavra de Deus diz lá em João 15, vocês precisam permanecer em mim, porque sem mim nada podeis fazer. E é verdade, sem o Espírito Santo a gente não consegue sequer fazer um regime. Um brigadeiro tem mais força do que a gente e a gente não consegue controlar. E muitas vezes a gente desconta toda a nossa ansiedade na comida porque a gente não tem um controle das nossas emoções. A gente precisa disso até mesmo no nosso trabalho para tomarmos as melhores decisões. Às vezes, por impulsividade, a gente age de uma forma precipitada, sem observar o que pode acontecer depois daquela nossa decisão. Tudo é necessário o domínio próprio. Eu não consigo imaginar uma área que não seja necessário o domínio próprio. Em todas elas nós precisamos desse dom. Aliás, todos os dons do Espírito Santo, nós precisamos deles em todas as áreas da nossa vida. É impressionante. A gente não pode viver sem o fruto do Espírito, senão a gente se torna igual a todo mundo, ou a gente se torna um bicho como todo mundo. A gente precisa de autocontrole. Principalmente nesses últimos dias, onde as maiores doenças do mundo são as doenças emocionais. E nós precisamos, como povo de Deus, vivermos uma vida plena na nossa saúde mental, nas nossas emoções, até mesmo para que nós possamos aconselhar e pregar o Evangelho da forma correta. As pessoas precisam ver em nós que é possível sim ter uma vida controlada pelo Espírito Santo e não por nossas emoções. A gente não pode dizer que o nosso coração manda em nós. A gente não consegue controlar o nosso coração, que o amor é cego. A gente começa a viver segundo os padrões do mundo e o mundo não é regido pelo Espírito. O mundo não consegue fazer sociedade com o Espírito. As obras do mundo são diferentes das obras do Espírito. Então elas não se batem, elas não se casam. Mas muitas vezes a gente vê pessoas cristãs agindo com teorias mundanas. Que nós temos que seguir o nosso coração. E a palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos entregar o nosso coração ao Espírito Santo para que Ele estabeleça o seu trono em nós e que Ele reine em nossa vida. Todos os personagens bíblicos que tiveram uma visão do céu, eles conseguiram ver o trono de Deus, eles conseguiram ver o trono de Jesus, mas eles não conseguem ver o trono do Espírito Santo que escolheu ser entronizado dentro de nós. É aqui dentro que Ele reina. Ele assim escolheu viver em nós. Ele é Deus conosco. E se Ele está em nós, nós precisamos deixar que Ele reine. Mas você precisa analisar a sua vida e ver quem é que está reinando. Muitas vezes a gente quer ter uma vida espiritual desenvolvida, mas quem está reinando dentro de nós? Quem você deu mais força? Você deu mais força à carne ou você deu mais força ao Espírito? Aquele que estiver mais forte é que vai reinar. E muitas vezes nós alimentamos mais a carne e ainda sofremos pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, uma vez que nós alimentamos apenas a carne. Como o Espírito pode reinar se ele não tem espaço para isso? Se tudo que você ingere, tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo que você sente
faz relação apenas a este mundo e às coisas deste mundo. Você precisa alimentar o Espírito, você precisa dar ao Espírito o poder de governar a tua vida, porque você tem um livre-arbítrio e você escolhe se você deixa ele entrar ou não. Mas se você deixar ele entrar, ele tem poder de reformar toda a tua vida, os teus sentimentos, organizar todas as tuas emoções para que você consiga ser um vencedor. Um vencedor é aquele que consegue controlar a sua carne. Aquele que consegue ter domínio próprio. É isso que eu desejo para você neste dia e também quero muito para mim. E por isso nós vamos orar agora. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu ferramentas suficientes para que a gente fosse mais que vencedores. Obrigado, Deus, porque a nossa carne não pode mandar em nós, uma vez que submetemos a nossa vida ao Espírito Santo. Uma vez que aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós agora não vivemos mais em nós, mas Cristo vive em nós. E por isso nós queremos te pedir, Senhor, reine através do Espírito Santo no nosso coração. Seja entronizado na nossa vida. Estabeleça o seu reino dentro de nós. Governe de forma tão poderosa que a nossa carne seja mortificada e o Espírito que está em nós ganhe vida suficiente para reger todas as nossas ações. Nós queremos ser comandados pelo Espírito. Nós queremos que o nosso prazer esteja na Tua palavra, em fazer a Tua vontade. Que nós possamos ser a Tua boca, que a gente abra a boca somente para abençoar. Que da nossa boca não saiam palavras mentirosas, nem palavras de maldição. Pelo contrário, que possamos controlar a nossa língua, para que ela seja um instrumento para a pregação do Evangelho. Organiza as nossas emoções, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos a controlar os nossos pensamentos intrusos, pensamentos acelerados. Tira de nós toda a ansiedade. Organiza os nossos sentimentos a ponto da depressão não ter lugar na nossa vida. Que sejamos pessoas saudáveis, para que possamos ser testemunhas que quando o Senhor reina numa vida, nós nos tornamos homens e mulheres segundo o Teu coração. Ajuda-nos porque já tentamos diversas vezes fazer as modificações que precisamos, mas desta vez nós queremos que tudo seja regido pelo Espírito Santo. Aí sim, todas essas mudanças serão verdadeiras, poderosas e eficazes. Dá-nos a Tua paz nesse novo dia, fica conosco e nos ajuda durante esse dia, porque o inimigo vai tentar nos roubar a paz, vai tentar nos tirar o controle. Mas nós neste momento consagramos a nossa vida ao Senhor e esperamos durante todo esse dia os Teus comandos. Não faremos nada que não venha da permissão do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.